Bom dia, pessoal. Foi me pedido que fizesse alguns vídeos a respeito das atualizações do Blender 2.78 e eu resolvi fazer as que estão mais comuns, mais fáceis de serem achadas. As que inclusive já têm bastante divulgação em inglês, são mais fáceis de você complementar informações que eu possa esquecer de dar aqui para você. Bom, eu vou falar sobre Freehand Curves, curvas que você pode traçar à mão livre. Eu tenho visto o pessoal fazer alguns modelos cartoon que eles colocam cabelo de forma diferente, portanto, eu acho que esse é um bom exemplo para você usar Freehand Curves. Esse modelo aqui, na verdade, não é um modelo cartoon, ele é um add-on, que eu vou clicar aqui para você ver, que é Manuel Bastioni Lab. Você pode achar ele facilmente e instalar no Blender. Ele coloca todo o conteúdo, o corpo todo, eu é que cortei. E ele coloca armadura, inclusive, tá? Então, deixa eu ver, acho que ele não está com armadura, porque eu cancelei. Não, não está, eu já deletei. Deixa eu confirmar, peraí. Não, ele está com armadura, sim. Ele vem com armadura e eu não cancelei. Ok, enfim. Se você quiser esse add-on, tem N possibilidades, N formas, N poses, não tem só feminino, tem masculino, tem uma porção de coisas que você pode conseguir com esse add-on, o personagem pronto. Enfim, dá uma pesquisada aí, mas o que interessa é a gente falar a respeito das curvas, que podem ser feitas à mão livre. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar uma curva Bezier. Vamos lá, Shift A, curva Bezier. Por quê? Você vai com ela para o modo de edição e você deleta. Acontece que você deleta a curva, mas você fica com a origem aqui. A partir disso, você pode conseguir traçar outras curvas. Vamos ver como. Aqui em Create, esse item estará habilitado. Então, você clica aqui, Draw Curve, e você pode fazer uma curva aqui, quantas você quiser. Tá? Eu estou pressionando Shift para ele acrescentar curvas. Deixa eu arrumar aqui um screencast. Tá? E como você está acrescentando curvas, você terá aqui disponível as propriedades de curva para você usar. Então, vamos colocar Full e vamos colocar uma espessura e uma resolução para ele ficar um pouquinho mais suavizado. Tá? Então, eu tenho aqui a possibilidade pura e simplesmente de fazer curvas à mão livre. Se eu clicar aqui na primeira vez, ou clicar na tecla Shift para eu traçar, tá? Então, vamos lá. Vou dar Ctrl Z aqui, ops. Agora não. Então, eu estou no modo de edição com a origem da curva. Então, vamos lá. Além do Create, eu tenho, quando eu clico em Create, eu tenho as opções de curva. Os traços, né, da curva. Esse item, opções de curva, eu tenho a possibilidade de optar por Bezier ou Poly. Vamos manter em Bezier. A tolerância, o que significa tolerância? São valores que, se eles forem baixos, eles resultam em curvas mais próximas do que foi desenhado. E valores altos resultam curvas mais suaves. É só um resuminho para você ver, porque tudo isso está escrito, inclusive, no wiki do Blender. Tá? Em suma, ele suaviza ou não a curva. O outro item, Refit, são métodos também para melhorar o resultado da curva. Split, Refit, porque você tem o método Refit e você tem o método Split. E Split, ele divide a curva, isto é, ele vai suavizando, portanto, vai aumentando o número de subdivisões da curva até o número colocado
na tolerância aqui, tá? Então, vou voltar para o método original, que é o refit. E aqui, detect corners, pressure radius, é mais para quem usa a mesa de desenho, tá? Então, você pode acioná-la ou desacioná-la, deixar ela ligada ou desligada. E significa que quando estiver ligada, ela vai se comportar de forma diferente dependendo da pressão que você coloque na caneta, tá? Então, com relação ao mínimo e ao máximo. E tape radius é o que faz a diferença entre o início e o fim da curva. Você pode conseguir diferença entre mais largo e mais fino e mais largo, etc. e tal. E projection depth significa que aqui ele vai se comportar a partir do cursor como referência e aqui a partir da superfície como referência. E nós vamos usar aqui a partir da superfície como referência. Offset significa deslocamento, e aí você pode regular esse deslocamento que ele faria a partir da superfície, dependendo do que você estiver traçando, tá? Então, deixa eu demonstrar alguma coisa, porque ficar falando é uma coisa muito chata. Falando o tempo todo é uma coisa muito chata, sem exemplificar. Então, se eu traçar uma curva tendo marcado superfície, se eu clicar em Shift e fizer um risco aqui, ele vai traçar uma curva assim, única e simplesmente. Mas eu tenho visto nesses desenhos que o pessoalzinho faz com personagens, cartoon, logicamente, eles fazem cabelo, só que o cabelo começa gordinho aqui, mas termina fino do lado de cá. Então, a alternativa anterior que você tinha era você clicar aqui e Alt S, para você afinar tudo, né? Agora, com a possibilidade de você manipular Taper Radius, você pode fazer o seguinte, você pode deixar o começo da curva em 0 e o final da curva em, sei lá, 0,3, vamos dizer. Vamos ver se é suficiente. Então, Shift aqui, tal, e você consegue fazer essa variação. Tá vendo que aqui fica fininho? Tá certo. E você pode manipular a curva do jeito que você quiser aqui. Você pode ir arrumando. Acredite em mim, arrume cada uma, porque senão o negócio vai ficar complicado. Ah, deixa eu avisar mais uma coisa para você. Aqui em N, eu já tinha desligado esse item aqui. Por quê? Dependendo da espessura da curva, eu não tinha desligado não. Vamos desligar aqui, deixa eu explicar melhor para você que eu estou fazendo uma bagunça. Vamos colocar em 0 aqui e vamos colocar em 0 aqui. E com isso aqui ligado. Então, dependendo de como você traça isso aqui, esses fios que são as normais da curva estão indicando a direção. Esses aqui é mais fácil de você. Eles estão indicando a direção de onde você começou para onde você terminou. Quando você traça várias curvas, eles começam a complicar muito o caminho, né? Então, deixa eu traçar mais uma aqui. Shift aqui. Tá vendo? Você começa a poluir a visão de forma que chega a determinado momento você não consegue mais enxergar o que é a curva, o que é a indicação de normal. Então, você abre a janela N e desliga aqui. Então, você terá só a curva sem a indicação das normais. Tá? E o que você pode fazer, então, é colocar aqui em Full e você pode aumentar aqui para você conseguir resolver essa questão. E, logicamente, como eu disse antes para você, recomendo que você vá arrumando os itens que você estiver mexendo logo de início, porque depois, aqui, especialmente se você dá início, muitas vezes no mesmo local, você vai ter uma confusão de curvas que você não sabe depois dizer qual é o início de qual. Então, Shift e aqui você vai conseguir a variação. Você pode fazer, pelo que você está vendo, você pode fazer uma medusa, certo? Então,
Olha que simpático. E olha como ela varia dependendo de como você... Eu tremia a caneta agora aqui e ela varia bastante. Então é interessante que você tenha, por exemplo, firmeza na mão, coisa que não aconteceu aqui comigo, e você pode definir melhor depois você vai arrumando. Bem, enfim, essa é uma das possibilidades que você tem de você usar a Freehand Curves e você pode depois dar outras atribuições para ela.